Hoje, às 20h04 do dia 17 de junho de 2026, na presença de Jesus Cristo e na presença da Igreja de Jesus Cristo, vou apresentar uma pregação temática: o resgate da essência. A igreja moderna é o padrão de Atos dos Apóstolos. Prestem bastante atenção nas próximas palavras. Meus irmãos, quando falamos em voltar às origens, não estamos falando de tradições humanas, não estamos falando de formas externas de culto, estamos falando sobre a essência da fé cristã, aquela fé revelada na palavra de Deus e vivida pela igreja primitiva. Olhem para a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles não tinham templos imponentes, e nós também. Não tinham grandes estruturas, e nós também. Mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Tinham simplicidade de vida e uma paixão ardente, implacável, pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, olhem para a igreja moderna do século XXI, em contraste, o que vemos? Uma igreja moderna repleta de recursos, mas carente de fogo espiritual. Em Atos 2:42, a Bíblia diz que a prioridade era o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. A Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Mas hoje, a prioridade muitas vezes virou o entretenimento, o sucesso humano e o crescimento institucional. É triste ver igrejas cheias de programas, mas vazias de Cristo Jesus. O contraste é chocante. Quanto mais a igreja busca relevância diante do mundo, menos se parece com a noiva de Jesus Cristo. E aqui está a denúncia necessária. A igreja de hoje, em muitos aspectos, perdeu o rumo. Em busca de aceitação social, diluiu a mensagem do Evangelho. Em busca do crescimento rápido, abandonou a profundidade. Em busca de poder humano,
poder político, esqueceu o poder do Espírito Santo. O resultado é uma geração de crentes modernos que conhecem a liturgia, mas não conhecem a presença, que cantam sobre avivamento, mas não se arrependem de seus pecados. Mas há uma promessa. Se a igreja voltar às origens, à essência, vai encontrar novamente a chama viva que incendiou os primeiros discípulos. Essa chama não depende de estruturas, mas da presença do Espírito Santo. É possível ainda hoje viver uma fé vibrante, marcada por santidade, amor ao próximo e coragem para testemunhar. O mesmo Cristo Jesus que encheu o cenáculo em Jerusalém é o Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que deseja encher a sua igreja aqui agora, hoje. Por isso, a relevância de atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Essa pregação é um convite para juntos refletirmos sobre o resgate da essência, a igreja moderna e o padrão de Atos dos Apóstolos. Vou levantar a voz profética com um alerta para os nossos dias e, sobretudo, seremos desafiados a viver não um cristianismo de aparência, mas um cristianismo de essência, porque o chamado não mudou. Jesus ainda busca uma igreja santa, viva e fiel. Ao olharmos atentamente para o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos um retrato vivo da igreja em seus primeiros dias. Irmãos e irmãs, muitas vezes olhamos para a nossa realidade e pensamos assim: faltam recursos. Pensamos que precisamos de grandes estruturas, grandes templos, orçamentos milionários, ou influência política ou denominacional para fazer a diferença. Mas a história nos conta uma verdade completamente diferente. Estamos no contexto. Olhem para o livro de Atos dos Apóstolos. Naquela época, não havia riqueza, não havia prestígio social, não existiam templos suntuosos, nem liberdade política. Pelo contrário, o cenário real era de perseguição severa à igreja, de extrema pobreza e de hostilidade por todos os lados. E ainda assim, essa igreja, tão frágil aos olhos humanos, tão pobre, abalou as estruturas do grande Império Romano com poder avassalador do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os Césares tinham exércitos, ouro e monumentos,
A igreja primitiva tinha apenas casas pequenininhas para se reunirem como igreja, catacumbas e a palavra de Deus. O que movia aquela igreja primitiva em Atos dos Apóstolos não era o que tinham por fora, mas quem habitava por dentro. O Espírito Santo opera na fraqueza. Diante da hostilidade, a resposta deles não foi o ódio, mas o amor radical, o cuidado com os necessitados e a fidelidade até o martírio. Qual tem sido a sua desculpa para não viver o Evangelho hoje? Falta de tempo? Falta de dinheiro? Muitos falam assim, está gastando por quê? Dentro de uma igreja não é gasto, é investimento. A igreja primitiva não mudou o mundo porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque o Deus deles era imutável. Não dependa, irmã ou irmão, de estruturas humanas para ver o agir de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. O mesmo Evangelho que abalou o maior império daquela época, o Império Romano, está disponível para você hoje, aqui e agora. Que possamos resgatar essa fé corajosa. Preste bastante atenção. A força da igreja primitiva não estava em estruturas, mas em sua essência. Quando fala estrutura, fala o templo, feito por homem de madeira, de barro, tijolo. O texto de Atos 2,42 resume de maneira simples e profunda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse versículo nos dá 4 pilares que sustentam aquela igreja. Primeiro pilar, a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino direto da palavra de Deus, que não era adulterado por interesses humanos. Segundo pilar, a comunhão, a vida em comunidade, que fazia de cada irmão parte de uma mesma família. Terceiro pilar, o partir do pão, lembrando diariamente o sacrifício de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e a unidade no corpo, a igreja. Quarto pilar, a oração, que mantinha a igreja de joelhos diante de Deus e por isso de pé diante dos homens. Siga e obedeça a esses 4 pilares e não pense em mais nada. Esses pilares nos mostram que a força da igreja primitiva estava no equilíbrio entre fé e prática. Eles não eram apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não eram crentes individuais, mas um corpo unido em amor.
A igreja primitiva vivia uma espiritualidade simples e poderosa, sem artifícios e sem máscaras. A igreja que ora mais, vive mais. A igreja que prega mais Cristo Jesus, tem mais de Cristo Jesus. Essa verdade se cumpria nos primeiros cristãos, na igreja primitiva, que viviam e respiravam o Evangelho. Outro aspecto notável residia na coragem com a qual anunciavam a fé em Cristo Jesus. Mesmo sob severas ameaças, perseveravam em proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. O relato de Atos 4:13 registra que as autoridades se admiravam da ousadia de Pedro e João, porquanto reconheciam que eram homens iletrados e comuns, mas que haviam estado com Jesus. A presença de Jesus Cristo constituía a credencial desses apóstolos, em detrimento de títulos ou diplomas humanos. Essa intrepidez não emanava de estratégias terrenas, mas sim do poder do Espírito Santo, com o qual haviam sido revestidos no dia de Pentecostes. Quer ouvir mais? A igreja primitiva se destacava ainda mais pela generosidade. Não havia necessitado entre eles, porque aqueles que tinham bens vendiam propriedades e repartiam com os que precisavam. Atos 4, 34 e 35. Essa prática não era uma lei imposta, mas fruto do amor derramado em seus corações. Enquanto muitos hoje discutem nas igrejas sobre porcentagem, regras financeiras. Não tem dinheiro, pastor. Não tem dinheiro, irmão. Mas tem sim. Tem dinheiro sim. Os primeiros cristãos viviam a entrega total, reconhecendo que tudo pertencia a Jesus Cristo. Além disso, a igreja primitiva possuía uma visão clara de missão. Jesus havia ordenado, Atos 1:8, mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles levaram isso a sério. Não se fecharam em si mesmos, mas se espalhavam levando o Evangelho. O resultado foi um crescimento que não dependia de técnicas, mas da ação poderosa do Espírito Santo. Preste bastante atenção. A força da igreja primitiva, portanto, estava no fato de que ela
não confiava em si mesma, mas em Cristo Jesus e no Espírito Santo. O sucesso não era medido por números ou estruturas, tempos gigantescos, mas pela fidelidade e pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja primitiva nos deixa um alerta urgente. Nós não precisamos de prédios suntuosos. Não precisamos de mais métodos humanos. O que nós precisamos desesperadamente é de mais dependência do Espírito Santo. Escute bem, se a igreja de Jesus voltar a confiar na própria força, ela vai se tornar fraca. E aqui, nesse ministério, tinha pessoas nesse sentido. Fraca, como Sansão no chão daquela prisão e cego, depois de perder seus cabelos. Mas, se a igreja se render ao Espírito Santo, nenhum inimigo, absolutamente nenhum, poderá resistir a ela. Olhe para a igreja primitiva. Ela é a prova viva disso. Ela era pequena, era frágil, era caçada e perseguida, mas ela era cheia do Espírito Santo. E essa é exatamente a força que a igreja moderna precisa redescobrir hoje, aqui e agora. Aquela igreja, desde o início, era marcada por simplicidade, poder e fidelidade ao Evangelho e ao Espírito Santo. Mas a história nos mostra, a parte negativa, nos mostra que pouco a pouco essa chama foi se apagando. A igreja primitiva começou a se perder no exato momento que trocou o sobrenatural de Deus pela segurança das estruturas humanas. O colapso não começou de uma vez. Foi uma sequência de pequenos desvios que juntos arrancaram da igreja a essência que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, estabeleceu. Um dos primeiros sinais de perda foi o apego ao poder político. Nos primeiros séculos, a igreja cresceu sob perseguição e sua força estava justamente em não se misturar ao poder do mundo, ao poder político. Essa mudança começou quando o cristianismo foi oficializado como religião do Império Romano no século IV. A oficialização ocorreu especialmente no ano 380 depois de Cristo, por meio do Edito de Tessalônica. Este decreto foi promulgado
pelo imperador Teodósio I e fez do cristianismo o culto oficial de todo o Estado. Anteriormente, no início do mesmo século 313 depois de Cristo, o imperador Constantino havia publicado o Edito de Milão, que apenas garantia a liberdade de culto aos cristãos, sem torná-lo religião oficial do império. Nesse sentido, a igreja ganhou status, mas perdeu sua essência. As catedrais foram erguidas, os rituais se tornaram pomposos, e pouco a pouco a simplicidade da fé apostólica foi sendo substituída por formalismos. Quero advertir sobre esse perigo em nossa época. Quando a igreja busca a amizade do mundo, poder político, pede o favor da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Outro desvio da igreja foi o legalismo religioso. Em vez da liberdade do Evangelho, muitos líderes começaram a estabelecer regras humanas como meio de medir a espiritualidade. O que no início era vida no Espírito Santo se tornou obediência a sistemas eclesiásticos. Essa mudança corroeu a vitalidade espiritual da igreja primitiva, transformando discípulos em meros membros de instituições eclesiásticas. Para além disso, houve o abandono da santidade prática. A igreja, que deveria ser sal e luz, muitas vezes se misturou com a corrupção do mundo. Líderes buscavam prestígio, riquezas e poder político, ofuscando o testemunho da verdadeira pureza. Preste bastante atenção. A igreja que se veste como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo, em breve, muito breve, não terá mais nada a oferecer ao mundo. Esse alerta ecoa com força nos dias de hoje. Por fim, houve uma perda da essência da missão. A ordem de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, foi muitas vezes sufocada pelo desejo de manter instituições, erguer templos e preservar tradições. O movimento missionário, que deveria ser o coração da igreja, acabou substituído pela manutenção do status quo, a busca por manter as coisas como estão. A igreja de Atos dos Apóstolos deixou, em algum sentido, de ser uma comunidade enviada e transformou-se em um sistema a ser defendido. Essa trajetória de declínio começou cedo.
e se intensificou na história. Onde havia simplicidade, entrou formalismo. Onde havia fogo espiritual, entrou a frieza institucional, denominacional. Onde havia missão, entrou o comodismo. Isso acontece no dia de hoje. Meus irmãos, a igreja de hoje herdou uma grande trajetória, mas precisa urgentemente voltar às origens, à essência. Precisamos resgatar a nossa essência. Muitas igrejas trocaram a centralidade de Jesus por métodos humanos. Entendam uma coisa: se tirarem Jesus Cristo do púlpito, não importa quão bonito seja a pregação, vai ser só palha para alimentar o fogo. Essa crítica serve para aqueles que preferem agradar ao público, com discursos bonitos, motivacionais, em vez de pregar sobre a cruz de Cristo Jesus, a condenação e o inferno. O que vemos hoje não é diferente. Púlpitos transformados em palcos. Pastor palhaço para atrair a multidão. Mensagens moldadas para entreter e não para confrontar. Além disso, ainda quero apontar o perigo do mundanismo infiltrado no corpo de Cristo, a igreja. O maior inimigo da igreja não está fora dela, mas dentro. São os corações que amam o mundo, ao príncipe do mundo, mais do que ao Senhor Jesus Cristo. Essa advertência é assustadoramente atual. Vivemos dias em que o culto muitas vezes parece mais um show, em que os valores do mercado evangélico penetram no sagrado, em que a medida do sucesso de uma igreja se resume a números. Eu tenho 3.000, 2.000, você só tem 5. Você é um fracassado. É assim que o mundo fala. Vou trovejar ainda mais e denunciar a indiferença espiritual. Uma igreja sem oração é uma igreja sem vida. Há igrejas acomodadas, satisfeitas com sua reputação, mas vazias do poder do Espírito Santo. Ativas, mas mortas. Se transportarmos esse diagnóstico para hoje, percebemos igrejas mais pobres em joelhos dobrados. A agenda está cheia, mas o altar está vazio. O diagnóstico é claro. Quer saber como a igreja perde o rumo naqueles momentos em que tenta, em que lenta e socialmente se afasta da centralidade de Jesus, quando adota o mundo como modelo e ainda mais quando abandona a oração de batalha
espiritual. Não aquela oração, abençoa Senhor, e mais nada. Não é essa oração que estou falando. Essas 3 enfermidades, afastar-se de Cristo e ao mesmo tempo dar comunhão com a igreja, amar o mundo e negligenciar a oração, são graves enfermidades. Corroem a essência da fé e transformam a igreja de Jesus em uma caricatura de si mesma. Como é que uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma igreja, fala assim: eu me afastei, não estou mais na igreja, não estou mais orando, lendo Bíblia. Você está onde? Ah, voltei para minha vidinha. A pessoa não sabe nem o que está falando. Por isso, a voz da palavra de Deus ecoa como alerta. Voltar às origens, ao resgate da essência, significa resgatar o Evangelho puro e simples, reencontrar a vida de santidade e mergulhar novamente na dependência do Espírito Santo. Sem isso, não importa quanto cresçamos, em número ou influência, estaremos apenas mais distantes daquilo que Jesus desejou para a sua igreja. No momento em que olhamos para o evangelho pregado pela igreja primitiva, vemos algo direto, cristalino e transformador. A mensagem era simples: Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou no 3º dia e agora está à destra direita de Deus Pai. Esse evangelho tinha poder, porque era centrado em Jesus e fundamentado na cruz. Não havia rodeios nem distrações. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, em Atos 2, não ofereceu promessas de prosperidade, mas anunciou arrependimento e fé em Cristo Jesus. O resultado: 3.000 almas foram salvas em um só dia. Hoje, no entanto, em muitos lugares, o Evangelho foi revestido de adereços que o distorcem. O que era simples tornou-se complicado. O que era direto tornou-se enfeitado. O evangelho moderno, em vários púlpitos, fala mais sobre autoestima, prosperidade financeira, cura e libertação, do que sobre arrependimento, mais sobre conquistas pessoais do que sobre santidade, mais sobre prosperidade material do que vida eterna. Religião sem Jesus é a invenção mais sutil do diabo. Isso resume bem o perigo em nossos dias. Tem um pastor amigo meu, vai pegar no culto, vai levar água para orar e diz que a água vai servir para a cura. Isso não está no Novo Testamento. Quanto mais os homens retiram Cristo Jesus do centro, mais enfraquece a mensagem. O evangelho simples
fala da cruz, mas a igreja moderna muitas vezes prefere falar apenas da coroa. O evangelho simples chama ao arrependimento, mas o evangelho distorcido evita qualquer palavra que ofenda ou incomode. O evangelho simples mostra o custo de seguir a Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e seguir a Cristo Jesus, por amor a Ele. Até perder a vida por Jesus. Mas o evangelho distorcido oferece benefícios fáceis, promessas de vitória financeira, de cura, libertação. É um cristianismo sem renúncia. Esse contraste não é apenas teórico, ele se vê na prática. Isso resume bem o perigo em todos os níveis espirituais. Prestem bastante atenção. Meus irmãos e irmãs, a igreja primitiva não tinha microfones, não tinha projeção e nem redes sociais. Mas com uma mensagem simples, ela abalou o mundo. E nós temos toda a tecnologia do século XXI. E muitas vezes alguns não impactam o próprio bairro, a própria vizinhança, os próprios amigos. Por quê? Porque o poder não vem de estratégias humanas, vem da pureza da mensagem. Entendam isso. Se tiramos a cruz do evangelho, o que sobra? É um evangelho sem poder. É como o sol sem luz. É como a vida sem respiração. A nossa geração não precisa de um evangelho da moda ou atraente aos olhos humanos. Tantas e tantas vezes, muitos crentes, membros de igreja, assim falaram comigo: pastor, não prega, pastor, por amor de Deus, pastor, sobre o inferno, pastor, porque o Senhor vai afastar as pessoas, pastor. Quanto mais falo, mais eu prego. Nós precisamos voltar à Bíblia. Chega de mensagens de autoajuda disfarçadas de pregação. O mundo precisa da palavra viva, aquela que confronta o pecado e aponta para a salvação em Cristo Jesus. A verdadeira força desta igreja não está na eloquência de quem prega, mas na verdade que é anunciada todos os dias. O Evangelho da cruz ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja primitiva não era perfeita, mas carregava duas marcas fundamentais que a tornaram viva e poderosa: a comunhão verdadeira e a santidade na prática. Esses dois pilares andam de mãos dadas e formavam a base da vida cristã comunitária. Prestem bastante atenção. Meus irmãos e irmãs, olhem para a realidade dos nossos dias. Hoje, a igreja moderna sofre. E ela sofre justamente
por ter enfraquecido os seus fundamentos. Nós nos esquecemos de onde viemos, mas quando abrimos a palavra de Deus, lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, o cenário era completamente diferente. A Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Prestem atenção nisso. Não era apenas um ajuntamento dominical. Não era só um compromisso de quarta-feira ou domingo à noite. Era uma vida compartilhada. A verdadeira comunhão, irmãos e irmãs, não se limita ao culto somente. Ela acontece no dia a dia, se expressa nas casas, no trabalho, ao redor da mesa, nas refeições, nas orações. Essa unidade era tão real, tão forte, que fazia que o amor de Jesus fosse visível até mesmo para aqueles que estavam do lado de fora. É nesse sentido que a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador está atuando em atos missionários em Pirapora, Minas Gerais, para termos comunhão, pregando e orando e se alimentando. E tem mais. Essa comunhão não era artificial. Não existiam máscaras. Não existiam alianças baseadas em interesses pessoais. O que ali havia era uma verdadeira fraternidade espiritual. Seu irmão sofria, a igreja inteira chorava com ele. Seu irmão se alegrava, todos celebravam juntos. Eles se sentiam a dor do outro. E qual era o resultado disso? Abram os olhos para essa verdade. Havia comunhão, havia poder. O Espírito Santo agia com liberdade. Quer saber o motivo? Porque ele encontrou um povo que não se tratava como conhecidos de banco de igreja. O Espírito Santo encontrou um povo que se tratava como família. Isso é muito importante. Hoje, em muitas igrejas, as relações são superficiais, marcadas mais por protocolos e em alguns casos por calúnias, murmurações, discórdias, divisões, do que por amor genuíno. A comunhão foi trocada pela convivência fria e o corpo de Cristo, a igreja, se fragmentou em departamentos, eventos e interesses. Agora preste atenção. O episódio de Ananias e Safira, Atos 5, revela força. Jesus não tolera a mentira nem hipocrisia no meio da sua igreja. O resultado daquela disciplina divina foi temor e pureza na igreja. A santidade não era um conceito distante, mas uma prática real. O pecado era confessado, a vida era transformada e os crentes buscavam viver de modo digno do Evangelho. A santidade, irmãos e irmãs, é a beleza da igreja. Sem ela, todo o brilho exterior é apenas maquiagem sobre um cadáver. Essa frase é dura, mas reflete a verdade que vemos hoje. Muitas igrejas modernas se preocupam mais com a imagem do que com o caráter, mais com a aparência de piedade
do que com a santidade real. A comunhão foi corrompida pelo individualismo e a santidade foi substituída por tolerância ao pecado. Você sabia? Se a igreja de hoje deseja voltar às origens, precisa recuperar essa dupla essência, precisando manter novamente lares abertos, mesas compartilhadas e vidas entrelaçadas pelo amor, e ainda mais precisamos de corações quebrantados, arrependimento sincero e busca por pureza. Só assim deixaremos de ser um mero ajuntamento de membros e voltaremos a ser um corpo vivo, santo e unido. Preste bastante atenção agora na conclusão, mais 5, 7 minutinhos. Se existe uma marca que definiu a igreja primitiva, foi a consciência de missão. Marcos 16:15. Jesus deixou claro: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja de Atos dos Apóstolos sabia que sua razão de existir não era o conforto, mas a proclamação. É por isso que, mesmo debaixo de forte perseguição, a mensagem não parou, ela se espalhou de Jerusalém até aos confins da terra. Hoje, em grande parte da igreja moderna, essa chama missionária perdeu intensidade. Muitos templos se transformam em clubes religiosos voltados para dentro, preocupados mais em agradar aos frequentadores do que alcançar os perdidos. Eventos são organizados, estruturas são erguidas, mas a ordem básica de Jesus é negligenciada: fazer discípulos. O resultado é uma igreja cheia de programas, mas vazia do impacto real no mundo. A missão da igreja não é opcional, é sua essência. O livro de Atos 8:4 nos mostra que quando a perseguição dispersou os cristãos, eles não se esconderam. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Você sabia? Concluindo, meus irmãos, se a igreja moderna quiser voltar às origens, ela precisa reacender a chama missionária. E assim estamos fazendo em atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Escute bem. A igreja que pede sua missão, pede propósito de sentir, de existir. Morre por dentro. A igreja de hoje não precisa de inovação. Precisamos redescobrir o modelo antigo. Atos dos Apóstolos, lá com a igreja, não era perfeita. Tinham falhas, tinham problemas, mas eram vivos. E é exatamente essa vida, meus irmãos, que nós precisamos encontrar hoje. O chamado de Jesus, nesta hora, é simples. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o Espírito Santo. Ser igreja do século XXI, o que isso significa na prática? Significa viver novamente como igreja, que ora, que parte o pão, que preserva o ensino,
que testemunham com ousadia, o que não negocia a santidade, significa recuperar a consciência da missão, colocar Jesus no centro e abrir mão de toda a glória humana. O mundo atual é diferente daquele em que os primeiros discípulos viviam, mas a essência do Evangelho é a mesma. Se a igreja do século XXI continua sendo a mesma, tanto na necessidade de salvação, quanto no poder do Espírito Santo. Sigam e obedeçam a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pensem em mais nada aqui e agora. Que Jesus abençoe nossas vidas aqui e agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar com a irmã Genesi.